Esse é mais um vídeo da nossa série Leis em Áudio. Bom, essa é uma mensagem muito rápida para você. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo também, para que ele possa alcançar cada vez mais pessoas. Lei número 9.514, de 20 de novembro de 1997. Dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, capítulo I do Sistema de Financiamento Imobiliário seção I da finalidade artigo 1º O Sistema de Financiamento Imobiliário SFI tem por finalidade promover o financiamento imobiliário em geral, segundo condições compatíveis com as da formação dos fundos respectivos. Seção segunda das entidades artigo 2º poderão operar no SFI as caixas econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos com carteira de crédito imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário Nacional, CMN, outras entidades. Artigo 3º As companhias securitizadoras de créditos imobiliários, instituições não financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações, terão por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a emissão e colocação, no mercado financeiro, de certificados de recebíveis imobiliários, podendo emitir outros títulos de crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as suas atividades. Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, CMN, poderá fixar condições para o funcionamento das companhias de que trata este artigo, revogado pela Lei nº 13.097, de 2015, vigência, seção terceira do financiamento imobiliário artigo 4º As operações de financiamento imobiliário em geral serão livremente efetuadas pelas entidades autorizadas a operar no SFI, segundo condições de mercado e observadas as prescrições legais. Parágrafo único. Nas operações de que trata este artigo, poderão ser empregados recursos provenientes da captação nos mercados financeiro e de valores mobiliários, de acordo com a legislação pertinente. Artigo 5º As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais, e, reposição integral do valor emprestado e respectivo reajuste. Segunda, remuneração do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato. Terceira, capitalização dos juros. Quarta, contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente. Parágrafo 1º As partes poderão estabelecer os critérios do reajuste de que trata o inciso I, observada a legislação vigente. Revogado pela medida provisória número 2223, de 2001, parágrafo 1º As partes poderão estabelecer os critérios do reajuste de que trata o inciso I, observada a legislação vigente. Parágrafo 2º As operações de comercialização de imóveis, com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral, poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI, observados, quanto a eventual reajuste, os mesmos índices e a mesma periodicidade de incidência e cobrança. Parágrafo 2º As operações de comercialização de imóveis, com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral, poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI. Redação dada pela medida provisória número 2223, de 2001, parágrafo 2º As operações de comercialização de imóveis,
com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI. Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004, parágrafo 3º na alienação de unidades em edificação sob o regime da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, a critério do adquirente e mediante informação obrigatória do incorporador, poderá ser contratado seguro que garanta o ressarcimento ao adquirente das quantias por este pagas, na hipótese de inadimplemento do incorporador ou construtor quanto à entrega da obra. Seção 4ª do Certificado de Recebíveis Imobiliários. Artigo 6º. O certificado de recebíveis imobiliários cria título de crédito nominativo, de livre negociação, lastreado em créditos imobiliários e constitui promessa de pagamento em dinheiro. Parágrafo único. O CRI é de emissão exclusiva das companhias securitizadoras. Revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela Lei número 14.430, de 2022. Artigo 7º. O CRI terá as seguintes características: revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela Lei nº 14.430, de 2022, e nome da companhia emitente, revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela Lei nº 14.430, de 2022. Segunda, número de ordem, local e data de emissão, revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela Lei nº 14.430, de 2022. Terceira, denominação certificado de recebíveis imobiliários, revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela Lei nº 14.430, de 2022. Quarta, forma escritural, revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela Lei nº 14.430, de 2022. V, nome do titular, revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela Lei nº 14.430, de 2022. Sexta, valor nominal, revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela Lei nº 14.430, de 2022. Sétima, data de pagamento ou, se emitido para pagamento parcelado, discriminação dos valores e das datas de pagamento das diversas parcelas, revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela Lei nº 14.430, de 2022. Oitava, taxa de juros, fixa ou flutuante, e datas de sua exigibilidade, admitida a capitalização, revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela Lei nº 14.430, de 2022. Nona, cláusula de reajuste, observada a legislação pertinente, revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela Lei nº 14.430, de 2022. X, lugar de pagamento, revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela Lei nº 14.430, de 2022. 11. Identificação do termo de securitização de créditos que lhe tenha dado origem. Revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela Lei nº 14.430, de 2022. Parágrafo 1º. O registro e a negociação do CRI far-se-ão por meio de sistemas centralizados de custódia e liquidação financeira de títulos privados.
revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela lei número 14.430, de 2022. Parágrafo 2º. O CRI poderá ter, conforme dispuser o termo de securitização de créditos, garantia flutuante, que lhe assegurará privilégio geral sobre o ativo da companhia securitizadora, mas não impedirá a negociação dos bens que compõem esse ativo. Revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela lei número 14.430, de 2022, seção V da securitização de créditos imobiliários. Artigo 8º. A securitização de créditos imobiliários é a operação pela qual tais créditos são expressamente vinculados à emissão de uma série de títulos de crédito, mediante termo de securitização de créditos, lavrado por uma companhia securitizadora, do qual constarão os seguintes elementos: revogado pela medida provisória número 1103, de 2022. Revogado pela lei número 14.430, de 2022, e a identificação do devedor e o valor nominal de cada crédito que lastreie a emissão, com a individuação do imóvel a que esteja vinculado e indicação do cartório de registro de imóveis em que esteja registrado e respectiva matrícula, bem como o número do registro do ato pelo qual o crédito foi cedido. E a identificação do devedor e o valor nominal de cada crédito que lastreie a emissão, com a individuação do imóvel a que esteja vinculado e a indicação do cartório de registro de imóveis em que esteja registrado e respectiva matrícula, bem como a indicação do ato pelo qual o crédito foi cedido, redação dada pela medida provisória número 2223, de 2001, e a identificação do devedor e o valor nominal de cada crédito que lastreie a emissão, com a individuação do imóvel a que esteja vinculado e a indicação do cartório de registro de imóveis em que esteja registrado e respectiva matrícula, bem como a indicação do ato pelo qual o crédito foi cedido, redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004, revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela Lei nº 14.430, de 2022, segunda, a identificação dos títulos emitidos, revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela Lei nº 14.430, de 2022. Terceira, a constituição de outras garantias de resgate dos títulos da série emitida, se for o caso. Revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela Lei nº 14.430, de 2022. Parágrafo único. Será permitida a securitização de créditos oriundos da alienação de unidades em edificação sob regime de incorporação nos moldes da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela Lei nº 14.430, de 2022, seção 6ª do regime fiduciário. Artigo 9º. A companhia securitizadora poderá instituir regime fiduciário sobre créditos imobiliários, a fim de lastrear a emissão de certificados de recebíveis imobiliários, sendo o agente fiduciário uma instituição financeira ou companhia autorizada para esse fim pelo Bacen e beneficiários os adquirentes dos títulos lastreados nos recebíveis objeto desse regime. Revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela Lei nº 14.430, de 2022. Artigo 10. O regime fiduciário será instituído mediante declaração unilateral da companhia securitizadora no contexto do termo de securitização de créditos, que, além de conter os elementos de que trata o artigo 8º, submeter-se-á às seguintes condições: revogado pela medida provisória número 1103, de 2022,
revogado pela Lei nº 14.430, de 2022, e a constituição do regime fiduciário sobre os créditos que lastreiam a emissão, revogado pela medida provisória número 1103, revogado pela medida provisória número 1103. Parágrafo 3º. Os emolumentos devidos aos cartórios de registros de imóveis para cancelamento do regime fiduciário e das garantias reais existentes serão cobrados como ato único, incluído pela Lei nº 10.931, de 2004, revogado pela medida provisória número 1103, de 2022, revogado pela Lei nº 14.430, de 2022. Seção 7ª. Das garantias. Artigo 17. As operações de financiamento imobiliário em geral poderão ser garantidas por hipoteca, segunda, cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, terceira, caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis, quarta, alienação fiduciária de coisa imóvel. Parágrafo 1º. As garantias a que se referem os incisos 2ª, 3ª e 4ª deste artigo constituem direito real sobre os respectivos objetos. Parágrafo 2º. Aplicam-se à caução dos direitos creditórios a que se refere o inciso 3º deste artigo as disposições dos arts. 789 a 795 do Código Civil. Parágrafo 3º. As operações do SFI que envolvam locação poderão ser garantidas suplementarmente por anticrese. Artigo 18. O contrato de cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida garantida, e conterá, além de outros elementos, os seguintes: o total da dívida ou sua estimativa. Segunda, o local, a data e a forma de pagamento. Terceira, a taxa de juros. Quarta, a identificação dos direitos creditórios objeto da cessão fiduciária. Artigo 19. Ao credor fiduciário compete o direito de conservar e recuperar a posse dos títulos representativos dos créditos cedidos, contra qualquer detentor, inclusive o próprio cedente. Segunda, promover a intimação dos devedores que não paguem ao cedente, enquanto durar a cessão fiduciária. Terceira, usar das ações, recursos e execuções, judiciais e extrajudiciais, para receber os créditos cedidos e exercer os demais direitos conferidos ao cedente no contrato de alienação do imóvel. Quarta, receber diretamente dos devedores os créditos cedidos fiduciariamente. Parágrafo 1º. As importâncias recebidas na forma do inciso 4º deste artigo, depois de deduzidas as despesas de cobrança e de administração, serão creditadas ao devedor cedente, na operação objeto da cessão fiduciária, até final liquidação da dívida e encargos, responsabilizando-se o credor fiduciário perante o cedente como depositário, pelo que receber além do que este lhe devia. Parágrafo 2º. Se as importâncias recebidas, a que se refere o parágrafo anterior, não bastarem para o pagamento integral da dívida e seus encargos, bem como das despesas de cobrança e de administração daqueles créditos, o devedor continuará obrigado a resgatar o saldo remanescente nas condições convencionadas no contrato. Artigo 20. Na hipótese de falência do devedor cedente e se não tiver havido a tradição dos títulos representativos dos créditos cedidos fiduciariamente, ficará assegurada ao cessionário fiduciário a restituição na forma da legislação pertinente. Parágrafo único. Efetivada a restituição, prosseguirá o cessionário fiduciário no exercício de seus direitos na forma do disposto nesta seção. Artigo 21. São suscetíveis de caução, desde que transmissíveis, os direitos aquisitivos sobre imóvel, ainda que em construção. Parágrafo 1º. O instrumento da caução, a que se refere este artigo, indicará o valor do débito e dos encargos e identificará o imóvel cujos direitos aquisitivos são caucionados.
Parágrafo 2º referindo-se à caução a direitos aquisitivos de promessa de compra e venda cujo preço ainda não tenha sido integralizado, poderá o credor calcionário, sobrevindo a mora do promissário comprador, promover a execução do seu crédito ou efetivar, sob protesto, o pagamento do saldo da promessa. Parágrafo 3º se, nos termos do disposto no parágrafo anterior, o credor efetuar o pagamento, o valor pago, com todos os seus acessórios e eventuais penalidades, será adicionado à dívida garantida pela caução, ressalvado ao credor o direito de executar desde logo o devedor, inclusive pela parcela da dívida assim acrescida. Capítulo 2º. Da alienação fiduciária de coisa imóvel. Artigo 22. A alienação fiduciária regulada por esta lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Parágrafo único. A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, podendo ter como objeto imóvel concluído ou em construção, não sendo privativa das entidades que operam no SFI. Parágrafo 1º. A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI. Incluído pela medida provisória número 2223, de 2001, parágrafo 2º. A alienação fiduciária poderá ter como objeto bens enfitêuticos, sendo também exigível o pagamento do laudêmio se houver a consolidação do domínio útil no fiduciário. Incluído pela medida provisória número 2223, de 2001, parágrafo único. A alienação fiduciária poderá ter como objeto bens enfitêuticos, sendo também exigível o pagamento do laudêmio se houver a consolidação do domínio útil no fiduciário. Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004. Parágrafo único. A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto bens enfitêuticos, hipótese em que será exigível o pagamento do laudêmio, se houver a consolidação do domínio útil no fiduciário. Redação dada pela Lei nº 11.076, de 2004. Parágrafo 1º. A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena, renumerado do parágrafo único pela Lei nº 11.481, de 2007. E, bens enfitêuticos, hipótese em que será exigível o pagamento do laudêmio, se houver a consolidação do domínio útil no fiduciário, incluído pela Lei nº 11.481, de 2007, segunda, o direito de uso especial para fins de moradia, incluído pela Lei nº 11.481, de 2007, terceira, o direito real de uso, desde que suscetível de alienação, incluído pela Lei nº 11.481, de 2007. Quarta, a propriedade superficiária. Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007. Quarta, a propriedade superficiária, ou, redação dada pela medida provisória número 700, de 2015, vigência encerrada. Quarta, a propriedade superficiária. Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007, v. os direitos oriundos da emissão provisória na posse, quando concedida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou às suas entidades delegadas, e respectiva cessão e promessa de cessão. Incluído pela medida provisória número 700, de 2015, vigência encerrada. Parágrafo 2º. Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses dos incisos 3ª e 4ª do parágrafo 1º deste artigo ficam limitados à duração da concessão ou direito de superfície, caso tenham sido transferidos por período determinado. Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007, artigo 23.
constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente registro de imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Artigo 24. O contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá, o valor do principal da dívida, segunda, o prazo e as condições de reposição do empréstimo ou do crédito do fiduciário, terceira, a taxa de juros e os encargos incidentes, quarta, a cláusula de constituição da propriedade fiduciária, com a descrição do imóvel objeto da alienação fiduciária e a indicação do título e modo de aquisição. V. A cláusula assegurando ao fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização, por sua conta e risco, do imóvel objeto da alienação fiduciária. Sexta, a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão. Sétima, a cláusula dispondo sobre os procedimentos de que trata o artigo 27. Parágrafo único. Caso o valor do imóvel convencionado pelas partes nos termos do inciso 6º do caput deste artigo seja inferior ao utilizado pelo órgão competente como base de cálculo para a apuração do imposto sobre transmissão inter vivos, exigível por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este último será o valor mínimo para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão. Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017, artigo 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. Parágrafo 1º. No prazo de 30 dias, a contar da data de liquidação da dívida, o fiduciário fornecerá o respectivo termo de quitação ao fiduciante, sob pena de multa em favor deste, equivalente a 0,5% ao mês, ou fração, sobre o valor do contrato. Parágrafo 2º. À vista do termo de quitação de que trata o parágrafo anterior, o oficial do competente registro de imóveis efetuará o cancelamento do registro da propriedade fiduciária. Parágrafo 3º. Nas hipóteses em que a quitação da dívida decorrer da portabilidade do financiamento para outra instituição financeira, não será emitido o termo de quitação de que trata este artigo, cabendo, quanto à alienação fiduciária, a mera averbação da sua transferência. Incluído pela Lei nº 12.703, de 2012, revogado pela Lei nº 12.810, de 2013. Artigo 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente registro de imóveis, a satisfazer, no prazo de 15 dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. Parágrafo 2º. O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. Parágrafo 3º. A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. Parágrafo 3. Quando, por 2 vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado ou intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta,
qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017. Parágrafo 3ob. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o parágrafo 3A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017. Parágrafo 4º. Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente registro de imóveis promover a intimação por edital, publicado por 3 dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária. Parágrafo 4º. Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária. Contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014. Parágrafo 5º. Purgada a mora no registro de imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. Parágrafo 6º. O oficial do registro de imóveis, nos 3 dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, sem a purgação da mora, o oficial do competente registro de imóveis, certificando esse fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário, do imposto de transmissão inter vivos, o registro, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente registro de imóveis, certificando esse fato, promoverá o registro, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio, redação dada pela medida provisória número 2223, de 2001. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente registro de imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004. Parágrafo 8º. O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no artigo 27. Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004. Artigo 26-A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora e consolidação da propriedade fiduciária relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive as operações do programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial, FAR,
sujeitam-se às normas especiais estabelecidas neste artigo. Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017. Parágrafo 1º. A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis 30 dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o parágrafo 1º do artigo 26 desta lei. Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017. Parágrafo 2º. Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 27, hipótese em que convalecerá o contrato de alienação fiduciária. Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017. Artigo 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de 30 dias, contados da data do registro de que trata o parágrafo 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. Parágrafo 1º. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso 6º do artigo 24, será realizado o segundo leilão, nos 15 dias seguintes. Parágrafo 1º. Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso 6º e do parágrafo único do artigo 24 desta lei, será realizado o segundo leilão nos 15 dias seguintes. Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017. Parágrafo 2º. No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto nos parágrafo 1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017. Parágrafo 2ob. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o parágrafo 2º deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e as despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017. Parágrafo 3º. Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por dívida, o saldo devedor da operação de alienação fiduciária, na data do leilão, nele incluídos os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais. Segunda, despesas, a soma das importâncias correspondentes aos encargos e custas de intimação e as necessárias à realização do público leilão, nestas compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro. Parágrafo 4º. Nos 5 dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os parágrafo 2º e 3º, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do artigo 516 do Código Civil.
Parágrafo 5º. Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no parágrafo 2º, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o parágrafo 4º. Parágrafo 6º. Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de 5 dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, mediante termo próprio. Parágrafo 7º. Se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser denunciada com o prazo de 30 dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência por escrito do fiduciário, devendo a denúncia ser realizada no prazo de 90 dias a contar da data da consolidação da propriedade no fiduciário, devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica. Incluído pela medida provisória número 2223, de 2001. Parágrafo 7º. Se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser denunciada com o prazo de 30 dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência por escrito do fiduciário, devendo a denúncia ser realizada no prazo de 90 dias a contar da data da consolidação da propriedade no fiduciário, devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica. Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004. Parágrafo 8º. Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser emitido na posse. Incluído pela medida provisória número 2223, de 2001. Parágrafo 8º. Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser emitido na posse. Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004. Parágrafo 9º. O disposto no parágrafo 2ob deste artigo aplica-se à consolidação da propriedade fiduciária de imóveis do FAR, na forma prevista na Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017. Artigo 28. A cessão do crédito objeto da alienação fiduciária implicará a transferência, ao cessionário, de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia. Artigo 29. O fiduciante, com anuência expressa do fiduciário, poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações. Artigo 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os parágrafo 1 grau e 2 graus do artigo 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em 60 dias, desde que comprovada, na forma do disposto no artigo 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Parágrafo único. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão à reintegração de posse de que trata este artigo. Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017. Artigo 31.
O fiador ou terceiro interessado que pagar a dívida ficará subrogado, de pleno direito, no crédito e na propriedade fiduciária. Parágrafo único. Nos casos de transferência de financiamento para outra instituição financeira, o pagamento da dívida à instituição credora original poderá ser feito, a favor do mutuário, pela nova instituição credora. Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. Artigo 32. Na hipótese de insolvência do fiduciante, fica assegurada ao fiduciário a restituição do imóvel alienado fiduciariamente, na forma da legislação pertinente. Artigo 33. Aplicam-se à propriedade fiduciária, no que couber, as disposições dos arts. 647 e 648 do Código Civil. Capítulo 2A. Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. Do refinanciamento com transferência de credor. Artigo 33-A. A transferência de dívida de financiamento imobiliário com garantia real, de um credor para outro, inclusive sob a forma de subrogação, obriga o credor original a emitir documento que ateste, para todos os fins de direito, inclusive para efeito de averbação, a validade da transferência. Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. Parágrafo único. A emissão do documento será feita no prazo máximo de 2 dias úteis após a quitação da dívida original. Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. Artigo 33-B. Para fins de efetivação do disposto no artigo 33-A, a nova instituição credora deverá informar a instituição credora original, por documento escrito ou, quando solicitado, eletrônico, as condições de financiamento oferecidas ao mutuário, inclusive as seguintes, incluído pela Lei nº 12.810, de 2013, e a taxa de juros do financiamento, incluído pela Lei nº 12.810, de 2013, segunda, o custo efetivo total, incluído pela Lei nº 12.810, de 2013, terceira, o prazo da operação, incluído pela Lei nº 12.810, de 2013, quarta, o sistema de pagamento utilizado, e, incluído pela Lei nº 12.810, de 2013, v, o valor das prestações. Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013, parágrafo 1º, a instituição credora original terá prazo máximo de 5 dias úteis, contados do recebimento das informações de que trata o caput, para solicitar à instituição proponente da transferência o envio dos recursos necessários para efetivar a transferência. Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. Parágrafo 2º, o mutuário da instituição credora original poderá, a qualquer tempo, enquanto não encaminhada a solicitação de envio dos recursos necessários para efetivar a transferência de que trata o parágrafo 1º, decidir pela não efetivação da transferência, sendo vedada a cobrança de qualquer tipo de ônus ou custa por parte das instituições envolvidas. Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013, parágrafo 3º, a eventual desistência do mutuário deverá ser informada à instituição credora original, que terá até 2 dias úteis para transmiti-la à instituição proponente da transferência. Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013, artigo 33-C. O credor original deverá fornecer a terceiros, sempre que formalmente solicitado pelo mutuário, as informações sobre o crédito que se fizerem necessárias para viabilizar a transferência referida no artigo 33-A, incluído pela Lei nº 12.810, de 2013, parágrafo único. O credor original não poderá realizar ações que impeçam, limitem ou dificultem o fornecimento das informações requeridas na forma do caput. Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. Artigo 33-D.
A instituição credora original poderá exigir ressarcimento financeiro pelo custo de originação da operação de crédito, o qual não poderá ser repassado ao mutuário. Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013, parágrafo 1º, o ressarcimento disposto no caput deverá ser proporcional ao valor do saldo devedor apurado à época da transferência e decrescente com o decurso de prazo desde a assinatura do contrato, cabendo sua liquidação à instituição proponente da transferência. Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013, parágrafo 2º, o Conselho Monetário Nacional disciplinará o disposto neste artigo, podendo inclusive limitar o ressarcimento considerando o tipo de operação de crédito ou o prazo decorrido desde a assinatura do contrato de crédito com a instituição credora original até o momento da transferência. Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013, artigo 33. O Conselho Monetário Nacional e o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no âmbito de suas respectivas competências, expedirão as instruções que se fizerem necessárias à execução do disposto no parágrafo único do artigo 31 e nos arts. 33A a 33D desta lei. Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013, artigo 33F. O disposto nos arts. 33A a 33 e desta lei não se aplica às operações de transferência de dívida decorrentes de cessão de crédito entre entidades que compõem o sistema financeiro da habitação, desde que a citada transferência independa de manifestação do mutuário. Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. Capítulo 3º. Disposições gerais e finais. Artigo 34. Os contratos relativos ao financiamento imobiliário em geral poderão estipular que litígios ou controvérsias entre as partes sejam dirimidos mediante arbitragem, nos termos do disposto na Lei nº 9.307, de 24 de setembro de 1996. Artigo 35. Nas seções de crédito a que aludem os arts. 3º, 18 e 28, é dispensada a notificação do devedor. Artigo 36. Nos contratos de venda de imóveis a prazo, inclusive alienação fiduciária, de arrendamento mercantil de imóveis, de financiamento imobiliário em geral e nos títulos de que tratam os arts. 6º, 7º e 8º, admitir-se-á, respeitada a legislação pertinente, a estipulação de cláusula de reajuste e das condições e critérios de sua aplicação. Revogado pela medida provisória número 2223, de 2001. Artigo 36. Nos contratos de venda de imóveis a prazo, inclusive alienação fiduciária, de arrendamento mercantil de imóveis, de financiamento imobiliário em geral e nos títulos de que tratam os arts. 6º, 7º e 8º, admitir-se-á, respeitada a legislação pertinente, a estipulação de cláusula de reajuste e das condições e critérios de sua aplicação. Artigo 37. Às operações de arrendamento mercantil de imóveis não se aplica a legislação pertinente à locação de imóveis residenciais, não residenciais ou comerciais. Artigo 37-E. O fiduciante pagará ao fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% do valor a que se refere o inciso 6º do artigo 24, computado e exigível desde a data da alienação em leilão até a data em que o fiduciário, ou seus sucessores, vier a ser emitido na posse do imóvel. Incluído pela medida provisória número 2223, de 2001, artigo 37-E. O fiduciante pagará ao fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% do valor a que se refere o inciso 6º do artigo 24, computado e exigível desde a data da alienação em leilão até a data em que o fiduciário, ou seus sucessores, vier a ser emitido na posse do imóvel.
incluído pela Lei nº 10.931, de 2004. Artigo 37-E. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1%, do valor a que se refere o inciso 6º ou o parágrafo único do artigo 24 desta lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser emitido na posse do imóvel. Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se às operações do programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, incluído pela Lei nº 13.465, de 2017. Artigo 37-B. Será considerada ineficaz, e sem qualquer efeito perante o fiduciário ou seus sucessores, a contratação ou a prorrogação de locação de imóvel alienado fiduciariamente por prazo superior a 1 ano sem concordância por escrito do fiduciário, incluído pela medida provisória número 2223, de 2001. Artigo 37-B. Será considerada ineficaz, e sem qualquer efeito perante o fiduciário ou seus sucessores, a contratação ou a prorrogação de locação de imóvel alienado fiduciariamente por prazo superior a 1 ano sem concordância por escrito do fiduciário, incluído pela Lei nº 10.931, de 2004. Artigo 38. Os contratos resultantes da aplicação desta lei, quando celebrados com pessoa física, beneficiária final da operação, poderão ser formalizados por instrumento particular, não se lhe aplicando a norma do artigo 134, segunda, do Código Civil. Artigo 38. Os contratos de compra e venda com financiamento e alienação fiduciária, de mútuo com alienação fiduciária, de arrendamento mercantil, de cessão de crédito com garantia real e, bem assim, quaisquer outros atos e contratos resultantes da aplicação desta lei, mesmo aqueles constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis, poderão ser celebrados por instrumento particular, a eles se atribuindo o caráter de escritura pública, para todos os fins de direito, não se lhes aplicando a norma do artigo 134, segunda, do Código Civil. Redação dada pela medida provisória número 2223, de 2001. Artigo 38. Os contratos de compra e venda com financiamento e alienação fiduciária, de mútuo com alienação fiduciária, de arrendamento mercantil, de cessão de crédito com garantia real poderão ser celebrados por instrumento particular, a eles se atribuindo o caráter de escritura pública, para todos os fins de direito. Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004. Artigo 38. Os atos e contratos referidos nesta lei ou resultantes da sua aplicação, mesmo aqueles que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, poderão ser celebrados por escritura pública ou por instrumento particular com efeitos de escritura pública. Redação dada pela Lei nº 11.076, de 2004. Artigo 39. As operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere esta lei. Artigo 39. As operações de crédito compreendidas no sistema de financiamento imobiliário, a que se refere esta lei, redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017. E, não se aplicam as disposições da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, e as demais disposições legais referentes ao Sistema Financeiro da Habitação, SFH, segunda, aplicam-se as disposições dos arts.
29 a 41 do Decreto-Lei nº 70, de 21 de novembro de 1966. Segunda, aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70, de 21 de novembro de 1966, exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca. Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017. Artigo 40. Os incisos I e segunda do artigo 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passam a vigorar acrescidos, respectivamente, dos seguintes itens. Artigo 167. E 35, da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel. Segunda. 17, do termo de securitização de créditos imobiliários, quando submetidos a regime fiduciário. Artigo 41. O Ministro de Estado da Fazenda poderá expedir as instruções que se fizerem necessárias à execução do disposto nesta lei. Artigo 41. O Conselho Monetário Nacional poderá regulamentar o disposto nesta lei, inclusive estabelecer prazos mínimos e outras condições para emissão e resgate de CRI e diferenciar tais condições de acordo com o tipo de crédito imobiliário vinculado à emissão e com o indexador adotado contratualmente. Redação dada pela Medida Provisória número 656, de 2014, artigo 41. O Conselho Monetário Nacional poderá regulamentar o disposto nesta lei, inclusive estabelecer prazos mínimos e outras condições para emissão e resgate de CRI e diferenciar tais condições de acordo com o tipo de crédito imobiliário vinculado à emissão e com o indexador adotado contratualmente. Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015, artigo 42. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 20 de novembro de 1997, 176º da Independência e 109º da República. Fernando Henrique Cardoso. Pedro Mala Antônio Candir. Este texto não substitui o publicado no DOU de 21 de novembro de 1997 e retificado em 24 de novembro de 1997. Lei nº